Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais uma vez no Comunic Talks, onde nós vamos falar novamente sobre marketing, vendas e negócios. Esse assunto que a gente sempre aborda aqui para vocês, trazendo muito conhecimento técnico, muito conhecimento teórico. A gente vai falar hoje de um marketing de um ponto de vista diferente. Talvez você ainda não ouviu falar, ou você talvez até ouviu falar e não sabe direito o que é. E a gente vai desmistificar um pouquinho sobre esse assunto. E é claro que a gente vai falar um pouco da nossa realidade, de como é o marketing no Brasil hoje, como as pessoas trabalham em grandes empresas, em pequenas empresas. O bate-papo de sempre, aquele bate-papo que você curte, aquele bate-papo que você gosta, que a gente está sempre trazendo para você aqui. E para falar sobre marketing hoje, para falar sobre vendas, para falar sobre negócios, eu convidei aqui para falar com a gente o Wanderson e convidei também o Marcos. Eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade. Quero agradecer demais aí a participação de vocês. Ter aceitado esse convite, ter aceitado estar aqui comigo. É uma honra e um prazer muito grande para mim recebê-los aqui. Logo mais a gente vai estar junto novamente, né, para um outro projeto, para um outro evento. Mas hoje aqui, né, no Comunic Talks, para falar um pouquinho sobre marketing, vendas e negócios. E em especial um assunto aí que eu vou deixar para vocês desmistificarem um pouquinho isso e trazerem um pouquinho mais de conceito. Mas antes disso, se apresentem, fala para a galera aí o nome de vocês, como vocês gostam de ser chamado, onde vocês trabalham, essas coisas. Boa, eu sou o Marcos, eu gerencio a área de receita na Soves Sistemas, que é uma empresa de tecnologia baseada em Cascavel, tem o Brasil inteiro. Há 18 anos o negócio existe e lá eu tenho a missão justamente de atrair clientes através da área de marketing, a área que eu lidero, a área de vendas, né, ou seja, geração de oportunidades, conversão das oportunidades em negócio e depois soma e fecha o guarda-chuva de receita, que é a área de sucesso do cliente, onde eu tenho a missão de reter os clientes, a receita dos clientes e expandir através de upsell, cross-sell, colocando mais licenças, ou seja, o cliente pagando mais, ou adicionando novos produtos, né, consequentemente aumentando também a receita recorrente do cliente. Então, um dia a dia bem agitado. Eu pego de ponta a ponta, né, ou seja, desde a entrada do cliente na jornada dele até na retenção e perpetuação dele dentro da nossa jornada do cliente. Legal. Muito bom, Marcos. E aí, Wandy? Legal. Bom, a gente estava falando agora há pouco, né? Eu ver que eu sou meio que o Julius, assim, eu tenho 3 empregos. Mas vamos lá. Bom, eu sou Head de Operações no SaaS Pro. Nós somos uma empresa onde a nossa principal operação é em cima da revenda da Constant Content. É uma antiga Sharp Spring. A Constant Content ela foi eleita a melhor ferramenta de automação de marketing nos Estados Unidos. Então, nós somos o único representante dela aqui no Brasil. Então, na parte de local, a gente trabalha essa revenda de ferramenta. Hoje, ela é uma ferramenta de automação de marketing e vendas. Então, é um hub onde a gente encontra tudo, tá? Tanto a parte de CRM quanto a parte de marketing. Legal. Hoje, eu sou head de operações lá, da parte de serviços. Então, a gente tem a parte de local, que é a revenda de ferramentas, e a parte de serviços, onde nós entregamos toda a parte de estruturação comercial, planejamento de processo comercial, playbook comercial, integração entre ferramentas, dentro dessa parte de serviço. E a gente tem o braço onde a gente também trabalha o assunto que a gente vai falar hoje, que é o ABM. Então, nós implementamos essa parte de ABM em algumas empresas onde essas empresas não têm esse serviço local, né? Não tem esse serviço presencial. A gente faz o treinamento, de SDR e faz essa implementação dessa metodologia. Legal. E eu também sou Head de Growth da Shop Saúde, que é uma empresa aqui de Cascavel. Inclusive, queria mandar um abraço para o Rafael, né? Então, ela é uma empresa que a gente revende equipamentos para a área da saúde, para a área da estética, e eu sou Head de Growth lá dentro. Legal. E sou professor universitário. É como você falou, né? O Júlio. Eu tenho 3 empregos. Legal. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês. Bacana, né? Saber um pouquinho do que vocês fazem aí no dia a dia, até para a gente poder contextualizar um pouquinho o assunto, né? Sim. E por mais que eu quero me aprofundar aqui com vocês, que vocês possam trazer um ponto de vista bem prático, assim, né? Do que é o ABM, mas eu não posso deixar de falar de marketing, da base, né? O que todo mundo conhece. E de vendas também, para que a gente possa deixar bem claro para as pessoas, né, a diferença ou até que ponto o marketing vai e aonde entra, né, essa nova metodologia, esse novo olhar, né, essa nova ação que a gente encontra dentro do marketing, né? Então a gente pode
hoje ele já está bem estabelecido, que é o IBM, né? Mas para pessoas que talvez não conheçam, não saibam, né? É uma metodologia, é uma nova forma de você trabalhar com marketing dentro dos negócios. Tenho certeza que vocês vão trazer muitos cases, vão trazer muitas soluções que vocês já levaram para as empresas. Eu também quero compartilhar com a galera alguma coisa que eu já pude aplicar, até mesmo aqui na faculdade, né? Mas vamos começar falando então o que é, né, essa sigla, né, IBM, e traduzir isso para as pessoas, para eles entenderem do que a gente está falando. Então vamos lá. O que é o IBM? Como eu falei no vídeo, trazendo para o nosso português, né? O Account Based Marketing, ou seja, o marketing baseado em contas. Tá? Então isso é o IBM. O que essa metodologia ela tem de diferente? Ela tem de diferente que ela é um processo que ela funciona muito no B2B e nem é 100% das empresas B2B que a gente consegue implementar esse processo de marketing. Né? Inclusive no nosso evento a gente vai trazer um checklistzinho de quais empresas se encaixam dentro dessa metodologia. Mas ela basicamente é diferente do que a gente vê hoje, inclusive a gente estava falando antes, do inbound marketing. Tá? A gente costuma utilizar a metodologia da pesca. Tá? Então dentro do inbound marketing você pesca de rede. Você joga a rede, vem aquele monte de peixe, você seleciona os melhores ali e devolve o resto. No IBM ele é um processo que a gente chama de funil ao contrário. Você seleciona as empresas que você quer atingir com esse processo de marketing. Então eu vou dar um exemplo. A gente tem um cliente, a agência Nuts, é uma agência de São Paulo, eles atendem contas como JBS, Seara. E eu estava comentando com o Marcos também agora que a gente tem um evento que a gente vai fazer lá em São Paulo, também focado em IBM. Então a gente separa essas contas. Então a agência, por exemplo, ela quer atender a Adidas, quer atender a Nike, quer atender a Uniguaçu. Então a gente mapeia todas essas contas, a gente mapeia todos os decisores dentro dessa conta e a gente começa a gerar um relacionamento com eles. Né? A gente costuma separar eles em tiers. Tier A, Tier B e Tier C. Aonde o Tier A a gente faz uma abordagem mais personalizada, é algo de relacionamento mesmo. Tier B a gente faz uma abordagem não tão personalizada. E no Tier C a gente faz aquela abordagem mais, aquele processo mais inbound mesmo, sabe? Aquele processo de automação mais normal. Mas a grande diferença do IBM é essa. Primeiro a gente seleciona as contas que a gente quer atender, que a gente quer conquistar, e seleciona os decisores dentro dessas contas. Legal. E eu percebo que essa nova ação, né, essa nova metodologia, ela foi criada porque nas grandes empresas existem muitos tomadores de decisão. Né? Então, tem um diretor de marketing, tem um diretor comercial, tem um diretor geral, tem um diretor de expansão e afim. Né? Tem o diretor de financeiro e muitas pessoas que tomam decisões dentro da empresa. E por vezes, né, principalmente um fornecedor ou uma agência que queira atender algum negócio, vai atrás do cara que é o gerente de marketing, ou o diretor de marketing, ou até mesmo o cara do comercial. E essa nova metodologia, ela proporciona para os negócios uma facilitação de envolver outros tomadores de decisão nos negócios para você conseguir galgar aquela conta que é tão desejada. Né? Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais de alguns exemplos, né, de como fazer isso também. Mas aí, perguntando agora para o Marcos, né, a gente tem essa estrutura, né, que o Vandy acabou de falar para nós, né, que tem toda essa construção. E quando eu olho como um profissional do marketing, eu consigo ver cada detalhe de como o marketing vai trabalhar. Né? O que eu vou gerar de conteúdo, como que eu vou me comunicar com esse possível contato e outras formas para chegar até o cliente desejado. Mas e no comercial? Né? Ou dentro do setor de vendas, você tem essa bagagem, né, também para compartilhar com a gente. Como que você enxerga essa nova metodologia aí de marketing? Acho que existe uma discussão de séculos, né, que é entre marketing e vendas. É muito comum ainda ver empresas que têm esse atrito, onde marketing conquista uma levantada de mão, por exemplo, alguém que fala assim, ei, me interessei, né? Deixa eu dar uma olhada nisso. Aí vendas recebe e não vai para frente. Onde marketing fala assim, olha, eu estou gerando leads. E venda fala assim, olha, os leads, os potenciais clientes que foram gerados não são qualificados. Mas muitas vezes esse atrito, essa discussão entre o marketing e vendas é uma mera falta de alinhamento do objetivo estabelecido lá no início
né, da campanha. Então, quando a gente fala de ABM, por exemplo, nós estamos falando de estratégias personalizadas, customizadas, onde fala a língua do potencial cliente, onde conecta com os interesses do potencial cliente. Quando esse lead cai para vendas, se vendas não entende sobre isso e não tem o histórico, o repertório suficiente para continuar essa comunicação, o cliente se sente perdido. Então imagina o seguinte, você recebeu um convite para ir no evento da Uniguaçu, chega na Uniguaçu, conhece o Andy, conhece a SASPRO, né? E olha que legal, poxa, a SASPRO faz isso, isso e isso. Um belo dia, você é impactado por um anúncio, por exemplo. Um outro dia, você recebe um e-mail falando do conteúdo, uma continuação do que foi dito aqui no evento da Uniguaçu. Depois você recebe um brinde na sua empresa. E aí, um certo dia, seja porque você precisa ou porque você se recordou daquela marca, você vai levantar a mão, ir lá no site, responder o e-mail, seja como for. Chega para vendas, vendas te trata como qualquer lead, como qualquer pessoa. Aí você fala assim, não, mas não era isso que eu precisava. Melhor não, eu vou testar outra, eu vou procurar ou eu vejo isso depois. Na verdade, nem era realmente importante. O lead é rejeitado porque não está no momento de compra, porque não tem perfil de decisão, porque não tem perfil de compra, por qualquer motivo. E aí é onde nasce toda essa discussão. Então, onde que eu quero chegar? Quando você vai estabelecer, e aqui eu estou falando especificamente da IBM, mas pode ser para qualquer campanha de aquisição, de geração de negócios, é fundamental ter o alinhamento entre marketing e vendas para a história continuar. Não ter uma interrupção e um abismo entre a história contada por marketing e a história contada por vendas, né? E é isso que eu, como liderança da área de vendas, cuido muito junto com os meus liderados para ter essa continuação. Se esse lead veio de onde? Veio de qual campanha? Ele viu o que? Se ele baixou um conteúdo, se ele levantou a mão em alguma página, o que a página dizia? Você tem que continuar essa história. Sim. Caso contrário, o lead se perde. E aí a história fica uma história de maluco, né? Onde um fala, outro não escuta. Então eu percebo assim que o IBM ele veio, na verdade, para afinar, né, esse relacionamento entre marketing e vendas, né, que na verdade desde o passado, né, a gente tem esses ruídos assim que não deveriam nem acontecer. Na verdade são dois times que deveriam trabalhar cada vez mais forte juntos, né? E eu vejo essa nova metodologia entrando para fortalecer ainda mais os recursos de ação, né, para angariar novos clientes. E aí, claro, como o Vande falou, né, é um projeto, é uma metodologia pensada para B2B, né? B2C, talvez o investimento seja muito alto para você aplicar, talvez é muito trabalho, né? E vai ser contraproducente, né? Então, quando a gente fala de B2B, é por isso, porque é uma personalização tremenda que se faz ali para você chegar, né, até o objetivo que você quer, o resultado que você espera. Né? E o que vocês poderiam trazer para nós assim, de modelos que vocês aplicaram, né, de IBM, que deu super certo e um que, cara, não deu certo, tivemos que mudar a estratégia no meio do caminho? Quer começar? Sim, lógico. Trazendo o ponto dessa parte de alinhamento de marketing e vendas, dentro do IBM, não existe IBM se isso não estiver muito alinhado. Porque a estratégia do IBM é muito focada nas ações que o comercial vai fazer, que um SDR vai fazer, que um closer vai fazer. Então, todo esse alinhamento ele é feito antes da gente colocar essa play. Dentro do IBM a gente chama de play, que é a campanha em si. Sim. E aí tem a pré-play. Então, tudo isso envolve todo mundo. Então, não funciona se o comercial não estiver alinhado. Tá? Então, trazendo um exemplo, vou trazer até um exemplo do próprio SaaS Pro, que a gente sempre usa. E a gente usa bastante o social selling dentro do IBM, né? Então, de novo, tem que ser um nível de personalização gigantesco. Então, um exemplo bem legal e rápido para a gente não estender muito, a gente separou algumas contas-alvos, porque a nossa ferramenta ela é focada muito para a agência. A gente atende a Uniguaçu, a gente atende a Sovs, a gente atende qualquer outra empresa. Mas o nosso foco comercial são agências. Então, o que a gente fez? A gente separou essas contas, a gente separou 30 contas, onde a gente tinha o nome do decisor, tudo certinho, a gente separou a lista. O que a gente pensou? A gente achou um fornecedor onde ele entregava um kit de café com o nome, tipo, café brainstorm, café... Que da hora. Entendeu? Um kitzinho normal. Então, a gente pegou essas contas, a gente mapeou a conta, mapeou o decisor, conseguiu esse e-mail com o tech stack que a gente chama, são as tecnologias onde a gente consegue esses dados.
a gente subiu essa lista dentro da nossa plataforma e a gente fez um e-mail falando diretamente na área de e-mail marketing, como se o nosso CEO tivesse parado, o Edu, como se ele tivesse parado no frente do computador e escrito aquele e-mail para aquela pessoa. E aí o legal, o toque dentro desse e-mail, a gente fez o Edu fazer uma plaquinha, sabe essas plaquinhas que você escreve? Sim. Então ele escreveu o primeiro nome de cada um desses decisores e ele levantava a plaquinha assim para a câmera. A gente fez um GIF disso, jogamos dentro do e-mail ele levantando a plaquinha. Então você imagine, você chega de manhã, abre a tua caixa de e-mail, tem um e-mail de um cara lá com uma plaquinha com o teu nome. Caraca. A taxa de cliques dentro desse e-mail foi absurda, assim. Então dentro do e-mail a gente convidava ele para um bate-papo, para a gente trocar insights e tudo mais, e presenteava ele com um kit de café que a gente mandava, mais um ano de Spotify grátis. Legal. Então a gente fez essa ação, cara, foi matador, assim. Foi Vandy, muito legal. E em ações como essa, é impossível pensar numa automação, né? Exato, é impossível. Aonde a gente usa a automação dentro do ABM? A gente define essa play, né? E a gente define todas as tarefas desse vendedor. Então, na semana 1, na semana 2 e na semana 3. A gente usa as automações para criar essas tarefas. Então, o vendedor ele vai abrir o CRM de manhã, tem as tarefas da semana 1 para ele fazer. Legal. Então, ele vai fazer uma ligação, ele vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp. Então, a automação a gente usa para isso. Mas desde a automação de mandar um e-mail, principalmente para tirar, onde isso tudo é muito personalizado, isso o vendedor tem que abrir aquele lead, olhar o histórico dele, abrir um LinkedIn, olhar se a empresa dele ganhou algum tipo de prêmio, se ele já trabalhou em alguma outra área. Sim. Então, a automação para envio, para ação, ela é mais complicada. É uma automação mais interna. Exato. Do que para atender o cliente mesmo, né? Isso, exato. É bem trabalhoso, né? É bem então é por personalizado. isso que se fala, né, que é uma metodologia que de certa forma é cara, né? Porque você tem o tempo do seu funcionário ali para fazer toda essa questão de automação manual, né? Fazer todo o estudo do cliente para saber o que enviar, né? Para fazer toda essa inteligência de informação e comunicação. Mas em contrapartida também a probabilidade de fechar um bom negócio aumenta, né? Não, e o negócio que você fecha paga a conta toda, né? É. Então é por isso que a gente fala assim, quando a gente vai, não é para todo negócio, né? Não é para todo negócio não só por precificação, mas até por maturidade. De repente, cada negócio tem as suas formas de gerar demanda. Sim. E dependendo do momento do negócio, as formas massivas, elas são os melhores recursos que ela tem naquele momento. Mas tem negócio que precisa, né, de contas estratégicas, Sim. contas especiais. Então, a gente estava falando de exemplos aqui, há poucos anos atrás nós desenvolvemos, na época eu trabalhava numa outra empresa de software, e um dos objetivos no Brasil dessa empresa, uma empresa indiana, um dos objetivos dessa empresa no Brasil era conquistar logos e mostrar para o mercado que nós estávamos próximos de logos importantes. Né? Então nós desenhamos um evento onde os palestrantes eram potenciais clientes, na verdade. Né? Então qual que era o nosso objetivo? E esse era um dos pontos de contato da estratégia que lá foi desenhada através do IBM. Era colocar esses speakers no palco, conversar com eles sobre problemas relacionados à área que nós resolvíamos, inclusive, né? E demonstrar para o mercado que nós estávamos próximos dessas pessoas. Não necessariamente eles eram nossos clientes, mas eles estavam no nosso evento. Então nós começamos a resolver diferentes problemas com esse tipo de ação. No final, né, com um dos negócios que foram nossos palestrantes, nós conquistamos a venda e a recorrência desse cliente, né, em poucos meses, pagou todo o evento, né, e todo o custo de aquisição. Então você imagina assim, eu não estou falando do funil tradicional, eu estou falando de uma pirâmide, né, onde em cima eu tenho um tamanho menor do que na base. Então o que vai aumentando ao longo do tempo? Eu tenho, por exemplo, os pontos de contato que eu faço, eu tenho as pessoas, nem sempre eu vou falar somente com decisores. Né? Em certos momentos eu posso colocar na minha estratégia falar com influenciadores. Até porque se eu for pegar o decisor de um Itaú, por exemplo, pode ser que essa pessoa não esteja disponível. Sim. Mas se eu tiver uma entrada por um influenciador, eu chego até ele. Né? Ou se ele ouvir num papo de corredor falando sobre algo que teve um impacto, o exemplo do café, se ele está lá, chega na sala do gerente dele
e ele está tomando um café com o nome dele, pô, acho que legal esse café e tal, não sei o quê. Então, assim, tem formas de você, e aí você vai aumentando tudo isso, né? Então, você tem os pontos de contato, você tem as pessoas envolvidas e uma série de outras ações. Mas esse é um exemplo, né, um evento onde nós colocamos os palestrantes, que seriam os nossos potenciais clientes, de quebra para falar sobre problemas que nós resolvíamos. Né? Então, foi bem legal. E assim, ó, a prospecção, né? Também é um desafio, né? Por quê? Porque além de você fazer um atendimento personalizado ali, a prospecção, acredito também que é ainda mais personalizada, né? Até porque a prospecção você escolhe, né? Você define qual que é a tua meta de cliente, né? Eu quero, como você sugeriu, mencionou anteriormente, né? Nike, Adidas, a própria faculdade, como que eu vou chegar até esses caras, quais são as estratégias que eu vou criar para abordar esse cliente, para chegar até ele com a proposta e mostrar para ele que é a minha melhor proposta. Então, assim, hoje vocês têm alguma ferramenta, além das campanhas, obviamente, ou algum recurso que vocês utilizam para fazer essa prospecção? Tem alguma técnica, alguma estratégia que vocês utilizam lá na empresa? Sim. Quando a gente começa com essa parte de consultoria de IBM, de construir isso dentro da empresa, a gente tem alguns passos antes onde a gente constrói esse ICP. A gente tem todo esse processo de perguntas, que tipo de empresa que você quer atender, quantos funcionários essa empresa tem, qual é a empresa dos sonhos. Uhum. E a gente sempre fala o seguinte, a empresa dos sonhos normalmente não é a empresa que vai te pagar mais, tá? Porque existe uma empresa onde ela consome 80% do teu time, só que ela não traz a receita que ela deveria. Então, muitas vezes é muito melhor você atender 4 empresas que consomem 40% do teu time de suporte ou de CS, que a gente estava falando, do que você atender 3 empresas que vai consumir 95% do teu time. Sim. Então, a gente sempre dá esses direcionamentos. Então, a gente cria todas essas perguntas, a gente tem processos, planilhas, onde a gente coloca todas essas informações e aí a gente começa esse processo de prospecção com base nessas informações. Aí a gente utiliza muitas tecnologias como Sales Navigator e por aí vai. A gente tem um software, White Label, que a gente revende ele dos Estados Unidos, onde a gente faz toda a parte de automação no LinkedIn. Né? Então, depois que a gente montou todo esse processo de mapeamento, de prospecção, a gente monta todas as listas, a gente vai no Sales Navigator, a gente seleciona todas as empresas com base em localização, quantidade de funcionários, quantidade de receita. E aí a gente consegue pegar um CEO, por exemplo, e gerar uma automação de conexão com todos esses perfis. Sabe? Então, eu fiz uma experiência com o Sales Navigator, né? Eu nunca tinha utilizado o LinkedIn Premium e a gente sempre teve uma demanda muito alta aqui de pessoas. E tanto para trabalhar com a gente, como para palestrar, para trazer assuntos relacionados a marketing, vendas, negócios, até porque o nosso nicho, atualmente na faculdade, o maior é outro, que é saúde e fitness. E nós estamos caminhando aqui para esse nicho de marketing, vendas e negócios, né? Construindo muito conteúdo, enfim. E aí eu me arrisquei, né? Assim, cara, eu vou assinar aqui o Sales Navigator e vamos aprender o que é isso aqui. Cara, é fantástico, ferramenta assim, é incrível. Eu queria um palestrante da Agência África, eu queria um palestrante do RD e eu queria um palestrante da Escola Conquer. E aí eu fui filtrando, né, pelo assunto, fui filtrando pela quantidade de pessoas que falavam sobre isso, fui filtrando pelas empresas que eu gosto mais, né, que falam sobre esses assuntos, até que eu cheguei nas pessoas que eu convidei para participar do evento ano passado aqui. Em agosto do ano passado, a gente realizou um summit aqui, veio um palestrante da Agência África, né? Na verdade, ele é um colaborador, né, trabalha na África, mas convidei ele para palestrar, foi incrível a aula dele. Convidei uma pessoa do RD, que foi a Isabelle Oliveira, o Adriano Sato da África, a Isabelle Oliveira do RD, para falar sobre soft e hard skills, e o Adriano Sato para falar sobre escrita criativa, né, e redação publicitária e criação publicitária de um modo geral, e o Thiago Medeiros para falar sobre neurovendas. Cara, assim, foi incrível assim, a aula deles, parece que muito assertivo, assim, sabe, o que a ferramenta me trouxe, porque ela trouxe exatamente aquilo que eu procurava, né, e eu consegui convidar essas pessoas, chegar até elas, né, porque não sei se com você já aconteceu isso, antes de ter esses recursos e ferramentas, era muito difícil chegar num CEO, chegar num diretor de marketing, chegar num diretor de vendas. E hoje com o Sales Navigator, ou até mesmo com o LinkedIn, seja ele premium ou não,
você consegue chegar até essas pessoas. Né? Não precisa ter o contato do WhatsApp, ter o e-mail, tentar pelo Instagram. Hoje o LinkedIn tem essas funções. Né? Mas você trouxe algumas, né? Não sei se o Marcos também trabalha com alguma outra ferramenta ou também está na mesma linha que o Vandy trouxe. Não, tem algumas, mas assim, no final do dia é para você orquestrar o conjunto de atividades que você tem que fazer. Né? Eu só queria trazer assim, uma percepção que eu tenho, a gente falou sobre o LinkedIn, seja na versão Premium ou junto da assinatura com o Sales Navigator, a grande verdade é que um dos grandes benefícios que o IBM traz é o nível de profundidade que você vai sobre o conhecimento do potencial cliente, sabe? A sensação que eu tenho é que muitas vezes, pela demanda de volume que outras estratégias demandam, as abordagens são muito rasas. Sim. E se a gente for parar para pensar, muitas vezes o que parte dos times de vendas, seja prospecção, ou seja, a própria equipe de marketing com os conjuntos de criativos, e, enfim, com tudo que é feito, a gente faz uma panfletagem digital, sabe? Porque eu nem sequer mapeei o meu perfil de cliente ideal. Dentro desse perfil de cliente ideal, qual que é a pessoa que compra, a pessoa que influencia, a pessoa que simplesmente usa, seja uma tecnologia, um serviço, ou seja lá o que for que eu estou vendendo. Né? Então, a grande verdade é que, pela demanda de volume, muitas vezes a gente fica muito raso, muito incipiente. Né? Você pega do LinkedIn, por exemplo, em um outro evento que eu produzi, em um outro momento, um dos palestrantes foi, na época, o CEO da Ducati, no Brasil. Eu, particularmente, sou apaixonado por motociclismo. Para mim, foi animal poder trazer o CEO da Ducati para contar como é que é a experiência que a Ducati gera para os seus clientes. Né? E eu consegui contato com ele através do LinkedIn. Como que eu fiz isso? Usando recursos básicos disponíveis no plano gratuito do LinkedIn, que é eu ir lá, pegar uma recomendação de uma pessoa que está conectada com essa outra, pedir para essa pessoa, me conecta com esse cara aqui. E aí essa pessoa fez isso, ele me deu atenção, conversei com ele, fiz o convite, ele aceitou. Muito bom. Eu gastei R$0 para trazer o CEO da Ducati no Brasil para palestrar num evento que atraiu milhares de pessoas e gerou centenas de leads, né, para o nosso negócio. Então, onde que eu quero chegar? O IBM é uma excelente oportunidade de você aprofundar teu nível de conhecimento sobre o mercado que você atende, sobre o potencial cliente que você quer conquistar, porque afinal você não traz 200, 300 contas no mês para uma pessoa trabalhar. Né? Você seleciona contas estratégicas, que são contas que verdadeiramente vão fazer diferença no seu negócio, seja pela logo que ela traz, ou seja pela receita que ela traz. Né? Então, essa... Só trazendo assim, compartilhando uma percepção que eu tenho, né, sobre... e beleza, tem operações que precisam desse volume. Né? Mas se no teu negócio você tem a oportunidade e você tem produto condizente, um negócio condizente com a estratégia de IBM, é uma excelente oportunidade né, de você aprofundar o seu conhecimento sobre o mercado, de você realizar uma estratégia mais one-on-one ou uma para algumas, ao invés de uma para muitas. Exato. Né? Uma coisa legal que dá para fazer, por exemplo, a gente desde o começo está falando que é para B2B. Mas uma empresa que tem um produto que ele precisa de uma alta demanda de leads ali para fazer uma rotatividade legal de venda, por que ele não cria talvez um produto mais premium? Onde ele vai ter que selecionar um nível de cliente ou um tipo de cliente ou um perfil de cliente que ele vai ter que ter para esse produto. E obviamente que não precisa necessariamente seguir todas as regras, né? Ou toda a metodologia do IBM, ele pode trazer isso como algumas inspirações, né? Desde melhorar a experiência do cliente na forma de atendê-lo, né? Melhorar a experiência do cliente na forma de apresentar o produto para ele. Porque eu não sei se vocês já acompanharam, já tiveram não é oportunidade, mas essa experiência de trabalhar com vendedores, que é o famoso copia e cola, né? Eu tenho ali minha carta de vendas, eu copio e colo. Eu tenho as minhas defesas aqui do produto, eu copio e colo. Não tem aquela personalização da conversa, de procurar entender qual que é a dor daquele cliente, para que você ofereça para ele de fato o produto que ele realmente vai comprar. Não só para o cliente ter uma excelente experiência, mas para a pessoa que está vendendo também não gastar tempo ali, né? Oferecendo um produto que talvez não vai vender e vai só gastar o tempo do vendedor ali, né? Tem uma dica muito legal, uma frase muito legal que ela diz assim: seja menos vendedor e mais consultor. A venda, ela é mais consultiva. Legal. Aí tem aquele ditado que a avó da gente sempre falava, né? Por que você tem 2 orelhas e uma boca? Você precisa ouvir mais e falar menos. Então, venda, você precisa ouvir o cliente, você tem que entender a dor dele para você depois conseguir
ver se o teu produto atende a dor daquele cliente. E uma coisa muito legal que a gente faz sempre no SaaS Pro o nosso produto não te atende. Infelizmente, você pode ir para um HubSpot, para um Salesforce, mas o nosso produto não te atende. A gente fala isso para o cliente, porque a gente está realmente preocupado em atender aquele cliente. Porque a gente sabe que se a gente colocar aquele cliente para dentro, ele vai dar um churn nos 3 primeiros meses e ainda vai ser ele ainda vai sair falando mal da marca. Sim. Entende? Então esse cliente, ele custa mais caro a gente manter ele e ele dá um churn e depois lá na frente ele, numa roda de amigos, ele, não vai para conta por causa disso. Sim. Entendeu? Então a gente sempre fala isso, seja mais consultor, entenda o cliente, o teu produto atende, né? Pensa um pouco nisso. Sim. Então nosso parte de vendedor é muito legal. Só voltando sobre o assunto do LinkedIn, uma outra dica também para quem é B2B e trabalha com mídia paga e você não está no LinkedIn, você está no Facebook Ads, no Meta Ads, né? Vai para o LinkedIn Ads, que você vai se surpreender com o nível de lead que você vai adquirir. B2B e trabalho com mídia paga tem que estar em LinkedIn Ads. A galera está interagindo bastante ali nas publicações de anúncios no LinkedIn Ads? Você vê assim bastante ação das pessoas? Bastante ação. A gente usa bastante LinkedIn Ads para Play. Né? O que é para Play? A gente vai fazer um workshop e a gente divulga bastante o evento. Para fazer a Play, a gente usa bastante o SaaS Pro App, que é essa parte de automação dentro do LinkedIn. Legal. Mas a gente já fez campanhas de fundo de funil dentro do LinkedIn Ads de levantada de mão, que foi absurdo. Logicamente que o LinkedIn Ads ele vai te trazer um lead mais caro. Sim. Né? Mas a taxa de conversão, tem que pensar na qualificação, né? Exato. Talvez o preço que você vai pagar ali no Google Ads ou no Facebook Ads para trazer um lead qualificado, ou para qualificar esse lead, né? Porque às vezes a gente só conta o custo do lead ali no relatório, mas não conta o trabalho que tem para qualificar esse lead, para passar por todas as etapas até o momento da compra, né? E ali no LinkedIn Ads talvez ele já venha mais qualificado, né? Ele já venha pronto para comprar o seu produto, adquirir o seu negócio, o seu serviço e afins. Né? Então, eu penso que explorar outras oportunidades, a gente não ficar fechado, né, numa caixinha é muito importante, né? E com relação ao IBM, a gente falou sobre prospecção, sobre campanhas, né, sobre anúncios, e o Marcos no começo se apresentando falou sobre a sua principal função, que é também reter esse cliente, né? Não é só trazer clientes. Como que você usa o IBM para reter esse cliente? Tá. Antes de mais nada, vamos assim, nivelar para todo mundo que está assistindo o conteúdo o porquê da importância da retenção, né? Nem todo mundo tem no seu negócio os indicadores econômicos bem definidos. Então, para quem ainda não percebeu, cada cliente ele custa um valor. Você não atrai um cliente de graça, né? Mas eu não invisto no anúncio, eu não monto campanhas caríssimas de IBM, eu não faço uma estratégia como essa. Legal, mas como é que ele compra? Ele não paga por alguma ferramenta, ele não fala com alguma pessoa. Então, todo cliente que entra, ele tem um indicador chamado de custo de aquisição do cliente, certo? Dependendo do seu negócio, se for um negócio de recorrência, por exemplo, é muito comum você usar uma quantidade de mensalidades que esse cliente pode te trazer para retornar para o seu caixa esse custo de aquisição do cliente. Então imagina o seguinte, eu tenho uma recorrência mensal de R$1.000. Eu gastei ao longo, né, do trabalho, gastei R$6.000 para trazer esse lead, né, para conquistar esse cliente, melhor dizendo. Então, esse cliente ele precisa ficar 6 meses pagando os R$1.000 para ele equilibrar, para ele não dar prejuízo. Se ele ficar 5 meses, ele deu prejuízo. Sim. Se ele ficar 7 meses, ele deu R$1.000 de lucro. E aí, quanto lucro você quer ter? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que quanto maior é o tempo de permanência desse cliente, mais dinheiro ele deixa no seu negócio. E o IBM, você pode rodar ações assim, muito boas, em especial para quem tem mais de um produto, né, para você conquistar da sua carteira de clientes vendas desses produtos também. Legal. Então você tem ações que você pode usar para
fazer a sua marca ser divulgada, né? Divulgação da sua própria marca, tem ações que você pode usar para conquistar mais potenciais clientes e tem ações que você pode usar para vender para a sua própria base, né? Então sim, dá para você rodar. E no final do dia é muito parecido com o que você roda para os seus potenciais clientes. Sim. A diferença é que ali você tem muito mais informação acessível. Sim. Você já sabe quem é a empresa, você já sabe quem é a pessoa, você já sabe o porquê ela comprou lá atrás, quais eram as motivações, quem são as pessoas, se o produto passa pelo mesmo processo de decisão maravilhoso. Então olha só o tanto de oportunidade que você tem, quão mais fácil é de você vender para um cliente da sua carteira do que para você vender para um novo cliente. Sim. Né? Então sim, dá para você rodar, obviamente as atividades, os pontos de contato, e, enfim, a estratégia ela muda um pouco, mas dá para você rodar IBM na sua carteira também. Só para complementar um pouco o Marcos também, a gente tem um cliente de IBM onde ele vende uma ERP e o produto dele é modular. Você pode comprar só o financeiro, você pode comprar só o logístico. Então a gente faz campanha de IBM para vender os outros módulos do produto. E essa informação que o Marcos falou que a gente tem, já tem um relacionamento com esse cliente, a gente já sabe onde que ele entrou, ele já tem um close ali onde ele tem um relacionamento um pouco melhor, já vai entendendo as dores, então toda a parte de abertura de ticket é tudo ali dentro. Então, cara, a gente entra no detalhe, na abertura de ticket, quantos tickets esse cara abriu, quais foram as dores dele. Então, às vezes, é até um gatilho para a gente entrar em contato com esse cara. Ó, vi que você abriu um ticket assim, resolveu? Como é que tá isso aí? Não, cara, resolveu, a galera me atendeu tudo mais. Putz, que legal, cara. E o Vasco, como é que tá? Entendeu? Tá, e daqui a pouco você já está lá vendendo um módulo financeiro para ele. Então, também para a evolução de produto modular também funciona bastante. Uma das bases aí, talvez, do IBM é o relacionamento, né? Relacionamento é a palavra. Então, como que a gente se relaciona com o cliente, né? E aí, claro, a gente falou bastante, mas algumas ferramentas pontuais, né? E-mail marketing, mas é um e-mail marketing personalizado. Né? Não é uma automação de e-mail marketing mais, né? Porque a gente, pelo menos, vem de um tempo em que a automação de e-mail marketing era o que era mais... Puxar um first name ali. Cara, se você não fizesse automação de e-mail marketing, você não tinha uma estrutura de marketing bem elaborada, né? Campanhas de marketing, né, de Google Ads ou até mesmo do Meta Ads, se você não fizer ela abrangente, com o público aberto, para que o próprio Google e o próprio Meta Ads tragam ali, né, de acordo com o comportamento, o público ideal para você, você também estava fazendo uma estratégia totalmente errada. E eu percebo uma ação, né, dentro dos profissionais de marketing, dentro do marketing, das vendas, onde esse círculo vem se fechando e o negócio vem mudando, né? Claro que a gente está falando de uma questão para B2B, mas como eu falei, a gente consegue aplicar algumas dessas técnicas para o B2C também, né? Para um produto de ticket mais baixo, com um produto que você tem que ter uma abrangência melhor, trabalhando com um relacionamento melhor, trabalhando com uma apresentação melhor do seu produto, uma apresentação melhor do seu negócio. Né? E quando não funciona, né? A estratégia de prospecção, quando você está definindo ali, cara, eu quero esse cliente, eu quero essa marca, eu quero esse negócio para me atender e não consegue. Existe algum outro recurso que vocês conseguem puxar como back ali do ABN ou é difícil? É porque não é para ser mesmo? Não, existe. A gente vai a gente faz muitas ações para C-Level, né? Então a gente chegou num C-Level da Adidas, por exemplo. A gente está tentando e vai no LinkedIn, vai no e-mail, e aí a gente tenta com o LinkedIn do próprio SDR, esse cara não responde, a gente pega o LinkedIn do CEO, ele também não responde. Então a gente tem essa cadência de semana, né? São 3 semanas. Então na semana 1 a gente tem todas essas ações. Se a gente não tem um retorno desse C-Level que a gente selecionou, a gente desce um pouquinho. Legal. Então a gente vai para um coordenador, para um analista, entendeu? Que é o famoso champion que eles falam. Né? Então a gente precisa achar um campeão nosso para enfrentar essa batalha lá dentro para a gente conseguir chegar nesse level. Então a gente vai baixando o nível até onde a gente consegue contato com alguém lá dentro. Eu percebo muitas ações de SDR, né, ou de closer no meu LinkedIn apresentando diversas ferramentas, né, tentando contato comigo e não tem como responder tudo. Né? Eu não sei se vocês recebem muitas mensagens, mas não tem como responder tudo. Mas aí é aí que tá. As pessoas elas estão fazendo muito inbound marketing massivo achando que estão fazendo IBM.
uma SDR não pode chegar no teu LinkedIn falando, olha, a nossa empresa é a melhor porque você não está nem aí. Exatamente. Pessoal, a galera não está nem aí se a tua empresa é a melhor, se ela atende a fulana de tal, ela não está nem aí. Ela quer saber se você vai resolver a dor dela. Então o SDR ele não pode chegar no LinkedIn de um cara já metendo o pé na porta, Sim. já querendo vender. Vamos agendar uma reunião? Ou que bom que você aceitou a conexão. É isso. Podemos bater um bate-papo? É o que eu mais recebo. Não faz sentido nenhum. Posso mostrar, né? Não dá para mostrar para não expor as pessoas, Sim. mas é o que eu mais recebo. E por vezes, por não responder, vem assim, tem alguém que seja a pessoa que eu possa falar para... Cara, eu sou uma pessoa para falar disso, mas o jeito que você está me abordando tá errado. Exato. Né? Ou então não gerou interesse. Porque, vamos lá, também, se a gente for parar para pensar, é difícil o negócio, porque o negócio vai crescendo. Então, uma coisa, eu tenho lá uma pessoa da equipe de pré-vendas que sabe muito, que manja muito bem. Tá, daí eu tenho uma segunda. Será que essa segunda pessoa vai ser igual à primeira? Então, no final do dia, se você está dependendo da pessoa, uma pessoa, cada pessoa tem sua individualidade, cada pessoa tem a sua capacidade de aprendizado. Mas e o processo? Esse é o ponto que a gente bate, entendeu? Então, quando a gente fala sobre ir lá e abordar e pedir uma conexão, quando a pessoa te conectar, você pedir uma reunião, você pulou várias etapas. Sim. Você foi do 8 a 80 muito rápido, né? Exatamente. Poxa, e tudo que tem... E o namoro no meio do caminho? Nem né? um vinhozinho Nada, antes, nada, entendeu? Então, assim, poxa, estreita o relacionamento, explora um pouco do problema, entende se esse problema é real, se existe naquele negócio, né? Troca uma ideia com a pessoa. E aqui a gente está falando de um canal, LinkedIn. Existe o canal e-mail, existe o canal WhatsApp, existe o canal telefone. Para quem não sabe, ainda existe telefone, né? Então, existe o canal telefone. Então, existe o canal entrega. Então, se a gente está falando de IBM, por exemplo, eu posso fazer uma caixa customizada de café, né, e enviar para a pessoa. Só que eu pegar uma caixa de café, mandar para a pessoa, depois ligar tentando agendar a reunião, é a mesma coisa de eu pedir a conexão no LinkedIn e pedir uma reunião. Não, recebeu o tem café que ter uma aí? história. Recebeu o café, vamos para a reunião agora. Sim. Porque eu te mandei uma caixa de café. Não, pô, não encaixa. Então, assim, o processo ele tem que ser pautado em etapas. Tem que ser uma história contada para fazer sentido, sabe? Mas enfim, eu só tô trazendo isso porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender. Tá, eu tentei por um mês, deu errado, isso não é para o meu negócio. Tá, mas você revisou como é que foi toda a campanha? Sim. Aquela abordagem do seu vendedor, do seu pré-vendedor, por exemplo, ela estava condizente com a história que você estava contando lá nas outras etapas, né? Como o Andy falou. Poxa, não existe IBM se marketing e vendas não estiverem trabalhando juntos, né? Então tem que ter uma sinergia. Aí a pessoa testa uma vez, não deu certo, ela não faz mais. Sim. Mas pode ser porque ela fez errado, né? Fez sem preparo, fez sem processo, confiou numa pessoa que não estava preparada, né? Então, se questionar sobre isso é importante, a minha dica que eu deixaria para a galera. Legal. E aí a gente chegou numa questão que você acabou de falar, do erro, né? Ou às vezes não funciona, a pessoa desiste, mas pode ser uma falta de capacitação, pode ser uma falta de entendimento, pode ser uma falta de explicação, pode ser uma falta de pesquisa, né? Porque não é só também a questão de mandar o café e tentar marcar uma reunião. Daqui a pouco você manda o café e o cara nem gosta de café. Né? Então, como que vocês fazem para capacitar as pessoas para usar esse recurso ou os recursos do IBM para produzir a quantidade de materiais aí ou trazer o maior número de pessoas que sejam qualificadas e que no futuro, né, possam se tornar clientes? Então, dentro do nosso processo de implantação do IBM, nós temos um curso muito bem estruturado e dentro do nosso processo de implantação do IBM, todas as pessoas envolvidas no processo são obrigadas a fazer esse curso. A gente tem um curso dentro da plataforma, no final essa pessoa até recebe um certificado e tudo mais. Então, inclusive, se alguém quiser fazer o curso, eu já vou fazer um jabá, posso deixar o link com o pessoal ali, é um curso separado. Mas se alguém também quiser implantar o IBM, também é só arrastar para cima. Cadê? Mas enfim, a gente capacita todo mundo, tá? Além de a gente capacitar de um C-Level ao SDR, a gente tem um acompanhamento também de processo comercial. Legal. Então, dentro da nossa consultoria de IBM, a gente tem uma daily, né? Todo dia de manhã a gente entra com aquele SDR, bate todas as oportunidades que estão no pipeline,
Qual foi o canal que você utilizou? O LinkedIn, abre aí as mensagens. Então a gente vai no detalhe, a gente, como que é que você está falando com esse cara? Como que é que você está mandando áudio no WhatsApp? Você mandou um áudio e esse cara não respondeu. Então peraí, vamos testar, vamos mudar para texto. Então é muito de teste, tá? E a gente está sempre no detalhe, sempre acompanhando isso. Além de capacitar, a gente acompanha ainda. E vocês lá, Marcos, tem algum treinamento específico, uma capacitação para a galera também? Como é que... Cara, o que assim, a gente... Todo momento, eu acredito muito na capacitação contínua. Né? Então, independente se a gente está... Aqui a gente está falando de IBM, mas seja sobre marketing, sobre vendas, nesse caso, olha só que interessante. Onde para rodar a estratégia, a pessoa tem que fazer o curso obrigatoriamente. Mas no final do dia, o que a gente leva muito é conhecer a dor real, tá? Porque independente, aqui se eu tivesse uma bala de prata eu usaria essa, se você não conhece o cliente nada vai funcionar, a dor dele, a realidade dele e tudo mais. Então, além de tudo que o Andy já trouxe, o que eu traria como complemento é quanto a empresa se dispõe a estudar o cliente que ela atende. E isso pode começar pela própria base. Então, se você já tem uma base de clientes, faz entrevista com esses clientes, entenda por que esses clientes compraram de você, por que eles não vão para a concorrência. Exercícios básicos como esse muitas vezes são ignorados. Né? E isso pode trazer muito insumo para treinar a sua equipe de pré-vendas, sua equipe de vendas, gerar conteúdo para a sua equipe de marketing, seja para o IBM, como nós estamos falando aqui, ou seja para qualquer outra estratégia. Né? Porque se eu não conheço o meu cliente, eu vou fazer exatamente como os pré-vendedores estão fazendo contigo. Eu vou falar da minha empresa, eu vou falar de mim, porque todo mundo gosta de falar, né, o meu negócio é maravilhoso, eu sou uma pessoa muito boa e tudo mais. Tá, mas a venda, ela passa por escutar mais do que falar, então eu tenho que fazer mais pergunta do que resposta. Né? Quanto de pergunta eu estou fazendo? Essa pergunta está sendo condizente? Se eu estou falando com o C-Level, a pergunta é essa. Se eu estou falando com um gerente, a pergunta é essa. Se eu estou falando com um potencial usuário, a pergunta é essa. Aí eu descubro algo do usuário, o que eu faço? Eu levo para o gerente. Gerente, eu descobri que você tem esse problema, esse problema, esse problema. Cara, olha só que interessante. Eu tenho uma forma de te ajudar com isso, tá? Para você ganhar isso, isso e isso. Aí você vai para o C-Level. Olha só, C-Level, descobri que o teu gerente, ele gostaria de resolver o problema tal que o seu vendedor, por exemplo, ele passa por isso. Né? E aí, então, o top-down ele é o melhor, é por isso que todo mundo faz isso, né? Mas você não precisa depender só do lado de cima. Mas eu volto ao ponto inicial, que é a minha fala principal e o complemento ao que o Andy trouxe. Estude mais o seu cliente, estude mais o seu mercado, ensine mais isso para o seu time, porque senão você vai ter um monte de panfleteiro no mundo digital. E não é só para o IBM, né? Para tudo, né? Marketing, vendas, negócios. Hoje, até mesmo no inbound, você precisa trabalhar melhor com o que você está gerando ali de informação para a comunidade, para o seu cliente, para fazer uma retenção, para fazer uma conquista de novos clientes, para você falar da sua marca, fortalecer a marca. Então, não é só para o IBM, né? É para tudo que seja relacionado à sua marca. É um cuidado com o branding. E aí, é claro, o IBM com essas estratégias, essas metodologias, ele nos inspira, né, para dentro do inbound a gente conseguir fazer algo melhor. Né? E sair dessa enxurrada de mensagens, né, disparo de automações constantes, né, e personalizar mais o atendimento com a galera aí. Então, acho que deu para a galera entender bem, né, o que é o ABN e, consequentemente, eles também se inspirarem, né, para quem talvez não tenha oportunidade hoje de trabalhar com isso, mas que possa usar alguns desses recursos para poder aplicar aqui, né, no tradicional ou até migrar, quem sabe, né, quem deseja até alçar, né, trabalhar com isso, que vocês possam ter inspirado essas pessoas aí. E para a gente poder caminhar aí para o final, queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera, né? Seja relacionado ao IBM ou seja relacionado a marketing, né? Cada um de vocês deixar a sua mensagem aí que os inspire, que os motive, né, a continuar estudando, assistindo conteúdo, buscando se atualizar, né, e a estar por dentro de tudo que vem mudando aí no mercado dos negócios. Sim. Eu acho que a mensagem aqui é personalização. Não interessa se você trabalha no B2B ou no B2C. Só um exemplo, dentro da nossa ferramenta, da Constant Contact, a gente consegue personalizar uma LP em a um nível absurdo. Assim. A gente consegue colocar o logo do cliente, o nome da pessoa que está acessando. Então, dentro dessa LP, por exemplo, a gente consegue falar com essa pessoa. E não precisa ser no B2B, você pode utilizar isso para um B2C também. Então, a mensagem que eu quero deixar é personalização. Isso que a gente acabou de falar.
Entenda o seu cliente. É B2C, é B2B? Personalize. Personalize que você vai ter um resultado muito mais satisfatório. Você vai sair na frente de 95% dos seus concorrentes. Então, essa é a mensagem. Estudem e personalizem. Complicou, né? Mas assim, o que eu deixaria de mensagem para a galera? Assim, eu vejo que pouca gente estuda verdadeiramente vendas e estuda verdadeiramente o cliente, né? Então a personalização legal é isso, mas entender as motivações por que esse cliente compra. Se você for observar, na prática existem basicamente 2 motivos pelo qual alguém compra, em especial no B2B, que não é uma compra de impulso, na maioria esmagadora das vezes, é uma compra racional, né? Ou ela compra por uma dor que ela sente, essa dor ela pode ser consciente ou inconsciente, e a missão do time de marketing, time de vendas, habilitar essa dor inconsciente, transformá-la numa dor consciente, se for uma dor consciente, demonstrar que você resolve, primeiro que você entende e depois que você resolve. E o segundo motivo pelo qual as pessoas compram é porque elas têm desejo daquilo, né? Então, qual é a intenção eu vendo uma solução de IBM? Qual é o interesse de uma empresa? O meu interesse ele é me posicionar o meu negócio como o melhor do mercado. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso mostrar para o mercado que eu atendo as maiores logos. Como que eu consigo atender as maiores logos? Através de IBM. Opa, peraí, então eu tenho o desejo de colocar a IBM. Quem são os players do mercado que me ajudarão nisso? Só para um deles. Então olha só que interessante, estou falando da dor latente, da dor consciente ou inconsciente, e estou falando do desejo. Não dói ela não ter. O fato dela não ter, a empresa está funcionando, está vendendo, está crescendo, mas é um desejo mostrar que ela é maior que o competidor dela, porque ela tem de grandes logos e quer atrair outras tantas. Isso não é uma dor, mas é um desejo. Para mim, são basicamente os 2 motivos pelo qual as empresas compram, ou melhor, as pessoas das empresas compram, né? E aí eu deixaria aqui a sugestão, né, a dica para quem trabalha, seja com marketing, que no final do dia marketing se não vende não é marketing, né? Tem que vender, e quem trabalha com vendas, né? Conheça o seu cliente, entenda quais deles estão comprando pela dor, quais deles estão comprando pelo desejo. Muito bom. É isso. Muito obrigado aí vocês dois por estarem aqui comigo, por esse bate-papo. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para a galera. Para mim foi muito, né? Ter que estudar coisas novas, ter que se atualizar constantemente, isso é uma coisa que só nos dá mais vontade de permanecer na área que a gente está, né? Sim. Porque o marketing não era assim como é hoje no passado, né? Ainda tem aí os haters, né, nas empresas que gostam de cutucar o marketing, mas a gente sempre vem demonstrando essa evolução, trabalhando muito, né, para mostrar o resultado que nós somos capazes de gerar. E claro, eu falo marketing, porque talvez eu seja da área de marketing, mas marketing, vendas e negócios dentro de qualquer empresa hoje é fundamental. Então eu agradeço vocês por terem agregado aí com esse conhecimento, por terem trazido essa teoria, essa prática para a galera. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e acompanhar, porque você sabe que toda semana tem vídeo novo, toda semana uma nova entrevista, um assunto novo, para poder trazer o melhor conteúdo para você de marketing, vendas e negócios. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo encontro.